Estamos aqui no Vitrine Gaúcha. Hoje vamos falar com uma personalidade que já está no programa há mais de 7 anos, meu primeiro patrocinador da Vita Fórmula, farmácia de manipulação, credibilidade, desde 1988. Mas primeiramente eu quero que tu fale um pouquinho do Vitrine Gaúcha. O que achou desse costelão? 12 horas, muito bom, né? Muito bom, como sempre aqui. A comida é muito boa. Esse costelão, então, é maravilhoso. Não tem explicação. Doutor Djalma Sayão Lobato, responsável lá pela farmácia. Doutor Djalma, explique para o nosso telespectador tantas e tantas farmácias de manipulação e a Vita Fórmula desde 1988, é isso? Desde 1988. Felizmente, nós continuamos muito bem no mercado e eu acho que o segredo do nosso sucesso é a atualização constante, diferentemente das mais de 400 que nós já tivemos em Porto Alegre. Doutor Djalma, a gente fala tanto, né, de farmácia de manipulação que elas abrem e fecham. A Vita Fórmula se mantém no mercado exatamente por uma questão de credibilidade, porque se não funcionasse, tu não teria uma gama tão alta de clientes, né? Olha, o que acontece é assim, nenhuma matéria-prima vem a 100%, ou seja, ela chega para nós com alguns outros, junto com alguns outros produtos que são, por exemplo, conservantes, que são produtos que tiram a umidade dela. Então tudo isso tem que ser feito feito um fator de calibração dela, ou de correção, para que ela fique então a 100%. Se isso não for feito, e talvez tenha sido esta mágica das outras 400 farmácias, que muitas não se mantiveram no mercado, porque não fizeram esse fator de correção, e não fazem esse fator de correção, e aí acaba sendo desacreditado. O médico depois disso não faz em farmácia de manipulação porque não funciona. Por exemplo, eu até queria te dar essa parte pela questão, o remédio aquele que contra refluxo, contra acidez, omeprazol, por exemplo, eu tomo a 20%. Ele 20 miligramas, é isso. Ele chega na fórmula, ele não chega como vem, o sal para ti não vem em 20 miligramas, né? Não, especialmente o omeprazol chega para nós a 8,5% de ativo, ou seja, é como eu estava dizendo, se não fizer essa correção para ficar... ele chega de 8,5% a 10%, dependendo do lote. Isso aí equivale o 20 miligramas, equivale a quanto? Equivaleria a 2 miligramas, por isso que não funciona. Se não fizer essa correção no fator... Porque em cada cápsula chega a 2%. Em cada cápsula tem que botar mais 10 vezes aquele que está. 10 vezes aquele que está, para chegar então nessa dose de 20 miligramas, que é a que funciona. E aí a pessoa não tão informada ou por algum outro motivo não coloca, o remédio acaba não funcionando. Isso pode ser uma falha na técnica, como pode ser uma falha também na própria integração da logística da farmácia. Porque como cada lote de cada medicamento chega com um teor diferente, a gente tem que saber, quem vai pesar vai ter que saber exatamente qual é o lote e qual é o percentual que tem daquele medicamento dentro. E tu tem como fazer o teste certinho. Sim, nosso laboratório de controle de qualidade faz esse teste também e vê se bate com o que veio do fornecedor. Além disso, tem outros fatores como umidade e temperatura que, se não forem controlados dentro do laboratório, por exemplo, um dia muito úmido, você está pesando água também. Então, enquanto não chegar numa temperatura correta dentro do laboratório, enquanto não chegar numa umidade correta, aceitável, que é de 45% a 60%, não se pode começar a fazer nada. Se durante o dia der uma volta no tempo e nós tivermos um aumento da umidade, vamos dizer, vai a 65% ou 70% de umidade do ar no laboratório, cessou a produção. Não é uma balança hiper de precisão, né? Mede o ar, a umidade do ar. Mede a umidade do ar e também nós temos os outros equipamentos que nós estamos medindo. A cada 10 minutos é feita uma medição e é anotado também. Por exemplo, eu sei que horas que foi feita essa pesagem e quanto por cento estava de umidade. Então, com isso eu consigo garantir, e talvez seja esse sucesso dos nossos quase 26 anos, né?
Não, e aí chega o doutor e diz, não, compra o remédio normal porque a farmácia de manipulação não tem credibilidade. Algumas farmácias não têm credibilidade. Eu, por exemplo, se eu deixar de tomar esse remédio, me dá uma acidez tremenda, me dá refluxo, né? Enfim, é um remédio que eu já venho tomando há 5 anos, mais ou menos, e sempre funcionando. Isso aí é exatamente isso. Isso que eu estou fazendo não é propaganda, é uma experiência, é o meu modo de vida, né? Inclusive outros remédios que eu tomo também, que quando eu falei para minha médica que eu tomava aquele remédio para baixar o colesterol e baixou o colesterol, ela, não, mas não faça isso. Mas eu estou tomando e está funcionando, doutora. É bem isso. Isso é muito interessante. Eu já tive comigo mesmo uma experiência assim, que eu precisei comprar um medicamento, não vou dizer o nome. Comprei um medicamento genérico, paguei caro e não funcionou. Porque o genérico, ele tem, por forma de lei, ele tem uma amplitude maior de erro do que na própria farmácia de manipulação. Por força de lei. Ele pode ter uma variação maior a mais ou a menos. Não, e a farmácia de manipulação não pode estar sempre vigiada, né? Ela não pode errar. Se ela tiver um remédio errado, te fecham a farmácia, te dão uma multa, enfim, né? Se a população for prejudicada, as multas são fortes, né, doutor? Até porque numa farmácia de manipulação é o nosso nome que está em jogo, né? Não é assim o nome de uma empresa. É o meu nome que está ali em jogo. Qualquer coisa que for feita errada vai estragar com o meu nome. E se estragou com o meu nome, eu não consigo fazer mais nada. E o que é o forte da farmácia hoje, que as pessoas mais procuram na farmácia? Os três maiores produtos, assim, quais são esses produtos? Olha, antes de dizer o que mais procuro, eu vou te dizer assim, ó. A gente conta sempre com novidades. As novidades desse ano, por exemplo, foram as sopas medicamentosas, que é muito mais fácil num dia frio, como nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Tu tens que tomar uma medicação à tarde ou no meio da manhã. Tu tomar um copinho, esquenta 300 ml de água e coloca aquele sachêzinho com o medicamento. É muito mais gostoso porque tu fez um lanchinho, não ficou sem comer nada e tivesses a tua medicação já com a dose certa. Agora, para o verão, nós vamos ter os sucos. Então vai ter suco de laranja, tem suco de limão, suco de abacaxi medicamentoso. Sabe? Então essa atualização é muito interessante. Então me perguntasse quais seriam os mais procurados hoje, talvez os medicamentos para disfunção erétil e alguns ainda para pressão que o governo não dá, os mais complexos que o governo não dá. E alguns minerais também, porque os minerais também têm uma outra coisa assim, ó, eles são divididos em vários graus. Grau farmacêutico, que é o que se usa, grau alimentício, que contém algumas impurezas que nós encontramos, por exemplo, nos achocolatados, e tem o grau veterinário, que pode conter impurezas, principalmente metálicas. Por que não se usar medicamentos de origem vegetal? Veterinária? Primeiro porque os efeitos desses metais pesados vão acontecer dentro de 15 anos, 15, 20 anos. E um cachorro não dura tudo isso, um cavalo não dura tudo isso, um gato não dura tudo isso, um passarinho não dura tudo isso. Então, não tem problema de colocar metal pesado. Mas para humanos, hoje pode não dar nada, talvez até faria a mesma coisa. Seria tão bom quanto esse grau farmacêutico. Porém, dentro de 20 anos, podem sofrer alterações neurológicas, principalmente. Então, isso tem que ter muito cuidado de onde comprar também, né? Doutor, em defesa da farmácia de manipulação, o remédio, o doutor faz a prescrição, o remédio é feito personalizado para a pessoa, sai muito mais em conta, enfim. Eu estou aí, eu sou de apoio da farmácia de manipulação. Muito obrigado pela entrevista. Falei com o doutor Djalma Sayão Lobato. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, meu. Muito obrigado.